Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Lembra a piadinha que eu fiquei de contar ontem? Eu vou contar na abertura do jornal. Não tem nada gritando nas primeiras páginas para a gente não começar com a piadinha do café. É o seguinte: 2 leões fugiram do zoológico. Um mês depois, um leão voltou. Voltou por desejo próprio de voltar. Magro, todo picado de insetos, muito maltratado. Enfim, voltou para o zoológico. Uns 2 meses depois, o outro leão voltou. Gordo, bonito, muito bem tratado, pelo brilhante e tal. E aí, os 2 leões começaram a dialogar e o leão gordo perguntou para o magro: nós fugimos, para onde você foi? Eu fui para a nossa floresta, estava uma porcaria, faltava comida, cheia de pernilongo, não tinha água nem para tomar banho, nem para beber. Aí eu decidi voltar. E você? Eu, depois de 2 meses, fui capturado. Mas o que aconteceu? Olha, eu entrei numa repartição pública. Fiquei atrás de um sofá. Cada dia eu comia um funcionário público da repartição. Todo dia eu comia um. Aí, um belo dia, eu cometi um tremendo erro. Comi o homem do cafezinho. Essa piada. Os funcionários públicos, tudo brincadeira, não se ofendam. Imagine, é uma classe grande servidora da pátria. A classe dos funcionários públicos. Alguns, nem todos, né? Nem todos. Eu já trabalhei no serviço público, havia 2 grandes grupos: os que trabalhavam e carregavam a repartição nas costas e os que parasitavam, com a complacência das suas chefias. Mas vamos ao noticiário de hoje. Manchete da Folha: analistas temem anomalia contábil nos precatórios. Lembra ontem? Eu fui lendo a proposta do governo sobre o precatório, lendo, e falei: isso é a tal contabilidade criativa. E é esse o medo agora a que estão chegando os analistas dessa proposta em que o governo busca 95 bi em crédito extraordinário e aval para separar juro da dívida. O governo quer antecipar pagamentos, mas separar juro da dívida, assim gasta menos, né? Você vai criando uma ficção. Você diz, a realidade é essa, você separa uma parte. Juros não entram na dívida. Aí quando você soma a dívida é uma e quando você soma a ficção é outra. Quando você soma os 2, aí vem a pancada. Bom, vamos ver o que vai acontecer, mas pelo jeito não vai acontecer nada de excepcional, porque as pessoas já perceberam que isso é algo que o governo não pode empreender com essa cara de pau. Tá vendo essa foto aqui da Folha? Pátio da Escola Politécnica da USP, no campo do Butantã, vazio em razão da greve de estudantes. A Assembleia, que decidiu por paralisação da unidade, terminou em tumulto. E aí tem uma notícia da USP aqui: proporção de professor por aluno cai 28% na USP. Em 2002, a Universidade de São Paulo tinha, em média, 7 professores por matriculado. No ano passado, a proporção caiu para
Não é 7, é 0,07. 0,07. E aí, no ano passado, a proporção caiu para 0,05. A falta de docentes motiva a greve iniciada por alunos da Faculdade de Filosofia na semana passada, com a adesão de estudantes da Poli, da São Francisco e de professores de 6 faculdades. A reitoria diz realizar esforços para contratar novos profissionais. As universidades estaduais paulistas vivem do ICMS e elas têm que se virar, cresça o ICMS ou não, com esse dinheiro. São independentes para fazerem o que quiserem, mas sempre quando falta, chora-se, pede-se e tenta-se arranjar mais. Precisa de um aprofundamento para ver se essa greve é justa ou não é. Não sei, eu não quero, sem ter mais informações detalhadas, a gente não tem sobre o que acontece, não dá para você dizer, olha, a greve é justa ou injusta. O fato é o seguinte, os estudantes estão preocupados com essa redução do número de professores por aluno que supostamente reduz a qualidade do ensino. Aliás, por falar em qualidade do ensino, o Brasil precisa olhar com extraordinário carinho para a educação fundamental. Educação fundamental, curso médio, educação das crianças. Podia se aprovar. Eu imaginei que o governo Lula iria fazer isso, transformar todas as escolas em período integral. A criança fica o dia todo na escola, tem atividades, tem recuperação. A criança não pode ficar na rua, pai trabalhando, criança na rua. Que história é essa? Que país estamos? Só a educação ajuda a resolver o país. Como? Reduz a violência, distribui renda, cria cidadãos que têm capacidade de votar, que têm discernimento, né? Cria cidadãos completos que usufruem a democracia. Então, eu queria que aparecesse um candidato a presidente da República cujo discurso de posse fosse o seguinte, não se assuste: educação, educação, educação. Isso que falta no Brasil. Educação e educação de qualidade. Período integral em todas as escolas públicas. Tarcísio cessa estudo sobre câmeras na PM. O governo de São Paulo não renovou pesquisa que avaliou em 2022 o uso das câmeras corporais. A gestão Tarcísio diz que a continuidade não estava prevista. O vereador oscilou nessa coisa das câmeras, tira, põe. Eu estou achando que não tem boa vontade. E as câmeras têm tido efeito positivo, não só sobre a mortalidade em ação dos alvos da PM, da PM paulista, como também da morte dos próprios membros da PM. Então, o efeito é positivo. Tem uma coisa ainda grave aqui na primeira página do Estadão, que é a seguinte: na ata da sua última reunião divulgada ontem, o Copom afirma ser, abre aspas, pouco provável o aumento do ritmo de redução da taxa básica de juros. Quer dizer, depois aquele auê, ai, derrotamos a inflação agora sim. Aí vem um banho de água fria. Analistas preveem mais 2 cortes de 0,5 ponto cada até o fim do ano. Com isso, a Selic encerraria 2023 com
3,75%, que é uma taxa bem pornográfica. Olha a primeira página do Estadão. Olha a primeira página do Estadão, a ministra Rosa Weber, que se despede por aposentadoria, vai fazer 75 anos na semana que vem. Está aqui a legenda: na despedida de Rosa Weber, CNJ aprova ação pela paridade de gênero. A medida cria a lista de promoção só com juízas no Tribunal de Segunda Instância do país, que deve ser alternada com lista mista para preencher cargos. Presidente do CNJ e do STF, Rosa Weber, quis deixar um legado para as magistradas. Ela se aposenta amanhã. Ela disse que tentava represar o choro que existia por dentro, mas aparentemente não conseguiu. Rosa Weber, depois de uma presença profícua no STF, chorou. Bom, eu ia falar uma bobagem, mas não vou falar, claro. Heleno se esquiva de trama de golpe e chama a delação de Cid de fantasia. Quem viu ontem se assustou. Ontem foi um depoimento tenso. Para ele tudo é fantasia, não teve tentativa de golpe. Outro general já disse que teve tentativa de golpe. Eu acho o seguinte: esses caras vêm denunciando agora a tentativa de golpe, inclusive o chefe do Exército, e eu tenho uma perguntinha que é a seguinte: se você é uma autoridade, por exemplo, chefe do Exército, e vem um presidente da República de qualquer país, dono do Brasil, e te propõe um golpe de Estado, e você diz não, depois você vier contar na Folha, no Estado e no Globo, daqui a um ano, não é bem assim que funciona. Quando isso acontece, cabe a essa autoridade dar voz de prisão ao presidente da República. Não tem conversa, voz de prisão. Eu acho que se houve essa suposta reunião e houve essa suposta proposta de golpe de Estado, os senhores generais, almirantes, etc., deveriam de imediato ter dado voz de prisão ao presidente da República. Agora vem denunciar, quase um ano depois, fica chato. Lula e Aniele geram desgaste para o governo. Você viu que a Aniele pegou aquela assessora que falou aquele monte de bobagens, preconceitos. Ela, Aniele, que também não teve um comportamento muito tranquilo, porque usou um avião da FAB para ir de Brasília até o Rio torcer pelo seu Flamengo. E levou as assessoras, uma delas, com o exagero, foi demitida. Vir para São Paulo. O que é? Vir para o Morumbi. Eu não disse vive para São Paulo? Você disse para o Rio. Eu disse para o Rio, foi para São Paulo, desculpe. E ainda debocharam de São Paulo. Debochou de São Paulino, chamou de brancos, assim, nossa, racismo. Essa é o Ministério da Igualdade Social. Em menos de 24 horas, o alto escalão do governo federal ampliou seu desgaste diante da opinião pública com declarações e atos do presidente Lula e da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. O petista cometeu mais uma gafe com fala considerada capacista. Vocês não vão me ver de andador muleta, vão me ver sempre bonito, disse ao comentar sua cirurgia no fêmur. Reincidente, ele já havia dito que pessoas com transtornos mentais
tem desequilíbrio de parafuso. Quando o Lula fala isso, vem o pessoal e diz, não, foi um equívoco do nosso querido presidente. O presidente pensa de maneira reta, ele é a favor. Que nada, isso revela, não foi uma coisa freudiana, revela o que ele pensa. Ele pensa mesmo que portador de defeito físico é feio, e ele não quer ficar feio. E ele diz isso com todas as letras. Muito bem, presidente. Muito bem, as pessoas portadoras de defeito físico. A senadora Gabrilli, que não se mexe, agradece ao senhor a alusão maravilhosa que o senhor faz e o que o senhor pensa das pessoas com defeitos físicos. São feias por fora. Há muita gente, inclusive no seu governo, olhe no espelho, gente feio por dentro. Com ladroagem, não adianta tentar reescrever a história, mensalão, roubos, né? Mentiras, tentativas de reescrever de novo a história. Ora bolas, feios da alma, né? Ter a petulância de dizer um negócio desse. O senhor corre riscos nessa operação, corre riscos, se não der certo, de ter que andar, Deus o livre, de andador e muleta o resto da vida, vai ficar feio. Tomara que a sua operação dê certo. Aí tem outra coisa, né, que é da ministra, né? Já a ministra apontou que não aceita questionamentos sobre suas ações. E aí é inacreditável que uma ministra seja questionada por fazer o seu trabalho de combate ao racismo e cumprir o seu dever. Disse, ao ser questionada sobre usar um avião da FAB em vez de um voo comercial. Ministra, já não se fazem pessoas humildes para a igualdade racial. A senhora devia ser ministra da desigualdade racial, ou talvez cuidar da frotinha da FAB. Bonito, muito bonito. E sabe quem pagou, telespectador? Você pagou. Trouxa! Ela demitiu a assessora dela, que falou um monte de besteiras, devia ter se demitido a si própria pelo uso indevido de um avião da FAB. Demorou só depois de conversar com a Janja, ela resolveu demitir a chefe da assessoria. Eu quero ver se foi embora mesmo, ou vou dar um outro emprego federal para ela. Coitadinha. Deixa eu ver. Proposta esquisita é o editorial do Estadão. Corrigir erros do passado não pode ser ocasião para incorrer em novo equívoco. Ideia do governo Lula para dar fim ao calote de Bolsonaro nos precatórios reacende a maquiagem fiscal. Todo mundo percebeu. Não tem jeito. Aí tem a propaganda da Abracel, da Anamacro, da CNDI, assim. Ministro Haddad, não deixe que alterem as regras do parcelamento sem juros, a forma preferida de vender e comprar dos brasileiros. Aí tem uma explicação toda técnica das falhas da usina eólicas no apagão. Eólicas e solares é uma coisa que já se cogitava, uma das ligas falhou e não houve a compensação necessária, os instrumentos falharam, agora as empresas se juntam e de pés juntos e mãos levantadas para o céu prometem que as coisas agora, tudo será diferente se você acreditar, até o próximo apagão.
Aqui é a notícia da assessora. A assessora que debochou da torcida do São Paulo e de paulistas é demitida. O nome dela, Marcele Decoté. Escreveu que São Paulinos são torcida branca que não canta. Isso era chefia da assessoria do Ministério da Igualdade Social. Muito bem, onde nós... Igualdade racial, não social, igualdade racial. Hoje eu já cometi 2 equívocos. Em CMI, Heleno se esquiva de trama de golpe e diz que delação é fantasia. Ex-chefe do GSI afirma que não ocupava cargo no governo em 8 de janeiro e nunca soube de articulação para ato. O general também tenta desqualificar colaboração de Cid. Claro, ele diz que tudo que o Cid falou era fantasia, que não teve golpe nenhum, que o Cid não participava de reuniões com os comandantes. Aí mostraram uma fotografia do Cid participando de reunião. Claro, esse ajudante de ordens é de confiança, entra e sai. Pode ser que não fique sentado na mesa junto com os comandantes, mas ele ouve tudo, sabe de tudo. Enfim, TSE exclui as Forças Armadas da fiscalização de urnas. Uai, por que colocou? Porque, não deu certo, as Forças Armadas encheram o saco. Decisão é do plenário da Corte, em resolução que teve relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que até podia fazer isso. Eu acho que a colaboração, tecnicamente, das Forças Armadas pode ser positiva. Mas eles brigaram, né? As Forças Armadas participaram das suspeitas de que poderia haver problema com as urnas. Aliás, se você olhar, agora querem castigar o ex-presidente Bolsonaro pela briga lá, quando ele era deputado, quando ele disse que uma parlamentar não merecia ser estuprada, que ela era muito feia e tal. Agora estão cercando o Bolsonaro, estão cercando o Moro, o Dallagnol, todo esse pessoal que participou ou do governo Bolsonaro ou da Lava Jato está sofrendo aparentemente, repito, aparentemente, uma retaliação. Uma retaliação. Fica isso, e o Lula fala. O Lula que tinha falado na campanha, em paz e amor, vamos unir, e ainda fala, mas instiga o ódio contra o governo anterior, etc., etc., e fica essa impressão de que o Bolsonaro vai acabar na prisão cercado por esse desejo imenso de vingança de grande parte das esquerdas brasileiras. Copom fecha a porta para redução maior e mercado vê Selic 11,75, isso eu já falei. Tem um monte de coisa. Puxada por combustível, prévia da inflação em setembro chega a 0,35. Vamos cuidado com Andor, que a gasolina é de barro. Resultado empurra acumulado em 12 meses para 5%, apesar de alta, mercado ainda vê tendência benigna para preços. Será? E aí vão segurar de novo. Hoje o Roberto Campos Neto, devidamente acompanhado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai visitar o Lula. Olha, eu queria ver a cara dos dois depois do que o Lula falou do Roberto Campos Neto. Nossa, pela primeira vez, ele que manda no Banco Central, estará com o presidente Lula. O presidente Lula ficou bonzinho perto da operação, está apavorado. A falha em usinas eólicas e solares causou apagão. A greve dos roteiristas de filmes nos Estados Unidos parece que acabou.
Pelo menos é o que os jornais estão dizendo. Parece que acabou. Os roteiristas de Hollywood, uma grande desgraça para nós aqui no Brasil. Influências alavancam o negócio de joias de prata. Atacarejo do grupo Pereira estreia em Santos e mira a capital. Governo americano e 17 estados processam a Amazon por o quê? Por monopólio. Mensalidade, prepare o seu bolso. Mensalidade escolar deve subir 9%. É uma das manchetes do Estadão. Na média, em 2024, prevê o setor. Índice é quase o dobro da inflação projetada. As mensalidades escolares devem aumentar entre 8% e 9% em média em 2024, de acordo com levantamentos com 979 escolas, na maioria dos estados brasileiros, pelo Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo. O índice de preços ao consumidor amplo fechou agosto em 4,61% no acumulado de 12 meses. As escolas particulares alegam que seus custos não acompanham a inflação. Na composição da anuidade, além do reajuste de professores, os funcionários entram inadimplência, está faltando uma palavra aqui, e até psicólogos. Grande parte da demanda por aumento, segundo as escolas, ainda deriva dos efeitos da pandemia. Não é assim tão fácil. Agora sim. Se bem que, até agora, aparentemente, o governo Lula está fazendo a lição de casa para a economia, né? Botou mais ou menos nos trilhos. Claro, estamos chegando no final. Aqui, olha o Jairo Marques. Não foi derrapada, não foi dito sem pensar, não foi desconhecimento, muito menos brincadeira questionável. A fala de Lula, que associa andador e muleta à vergonha e à feiura, é o mais translúcido preconceito contra pessoas com deficiência. Não sou só eu que está falando isso. Deixa eu ver. Olha, o PSD faz um autoelogio aqui, chegando à adolescência. Lembra quando o Kassab disse que não seria um partido nem de esquerda, nem de... Olha o tamanho do texto. Vê se alguém tem vontade de ler esse texto. Faz uma menção elogiosa ao Cláudio Lembo, que está desaparecido, e ao Guilherme Afife Domingos, duas figuras ilustres da política paulista. Bolsonaro vira réu, acusado de incitação ao estupro, e afirma que é perseguido. Fui insultado. Ele foi insultado pela deputada. Fui insultado, me defendo e, mais uma vez, a ordem dos fatos é modificada para confirmar mais uma perseguição política conhecida por todos. Não é que ele tomou a iniciativa de falar da Maria do Rosário, ele respondeu a ela. O caso chegou, ele disse assim, a ação se refere ao episódio de 2014 em que Bolsonaro, à época deputado federal, declarou que não estupraria a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, porque ela não merecia e ela era muito feia. Não é bom, não, o senhor ter falado isso, né, presidente? Mas ele respondeu aqui, não está, né? Ele respondeu a uma manifestação também altamente ofensiva dela. Aí não tem anjo, viu, minha gente? Assessora de Aniele Franca demitida, isso já dissemos. Ela tem que explicar também, a Aniele, por que o uso do avião
comandante do Exército, relatou apelos golpistas de Bolsonaro. General Freire Gomes disse a interlocutores que repudiou intenções de ruptura. O ex-presidente Jair Bolsonaro tem uma foto ao lado de Freire Gomes, o ex-comandante do Exército, relatou a pessoas próximas, não é uma declaração dele ao jornal, é um truque que se usa para tirar a pessoa da berlinda. Então, ele contou para o repórter, disse, você diga que eu tenho dito isso a pessoas amigas. Relatou a pessoas próximas que ex-presidente Jair Bolsonaro e seu entorno, além de militares da reserva, fizeram apelos às Forças Armadas por um golpe contra a eleição de Lula. 8 oficiais generais, consultados pela Folha, contam que os relatos eram feitos em conversas pessoais com os militares mais próximos de Freire Gomes, sem informar o alto comando da força. Descrito como uma pessoa discreta, o ex-chefe militar informou a seus pares, quando perguntado, que sempre respondeu a Bolsonaro e seu entorno que o Exército não embarcaria em aventuras. Devia ter dado ordem de prisão se o Bolsonaro realmente disse isso. Pronto. Gestão Modi na Índia avança contra Big Techs e amplia a censura na internet. E, bom, tem um monte de coisas, claro, Nagorno-Karabakh, lá na fronteira do Azerbaijão com a Armênia, problemas, não tem paz no mundo, né? Não tem paz. Aí tem uma falha do Haddad, que comparou conselheiros do CARF a detentos e está sendo criticado. Pronto. Está aqui. Deixa eu ver quem tomou cafezinho conosco. Algumas pessoas me ligam exatamente na hora errada, mas não estão vendo o Jornal do Boris. Não vou dizer o nome da pessoa. Daniele Pimenta tomou cafezinho conosco. Gabriel Morgado, Renato Abdias, Maurício Marini, Ronaldo Silveira, Amaro Vaz, Antônio Augusto, Rosinaldo Batista, Rogério Cocati, Mara Almeida, Ciro Cunha, Hilda Garcia, Eliane Borguil, Mário César, Paula Scanamea, Cris Aparecida de Ferraz de Vasconcelos, Antônio Gonçalves, Pati, é o nome da cidade, Pati do Alferes, do Rio Grande do Sul, desculpe. Do Rio de Janeiro, o teu J parece um S, mas já está evoluindo. Eliana Irani, de Formiga, Minas Gerais, e Guga Augusto, da aprazível capital da Espanha, Madrid. Muito obrigado aos nossos telespectadores internacionais que também nos honram com a sua presença no Jornal do Boris. Pessoal, tenham um bom dia, até amanhã. E lembre-se, é preciso passar o Brasil a limpo.